Hoje nós vamos conhecer a história de mais um profeta. Hoje será o profeta Miqueias. Mas antes de conhecermos a história do profeta, é necessário saber o que estava se passando na época dele. Vai ser o último profeta do século VIII a.C. Lembremos que nós já conhecemos a história de Amós, de Oséias, do profeta Jonas, de Isaías. Miqueias vai encerrar esses profetas do século VIII. Mas nós temos que conhecer um pouquinho o que estava acontecendo, como era a política. Já conhecemos nos outros profetas, mas é uma forma de revisão que introduz também o profeta Miqueias. Lembremos que na época dele, século VIII a.C., a religiosidade estava decadente. Por um lado, Deus tinha tirado aquele povo eleito do Egito e introduzido na Terra Prometida. Isso nós conhecemos. Mas quando chegou na Terra Prometida, havia um Deus que estava ali ou seja, eles cultuavam um Deus em Canaã que era Baal, conhecido como o Deus da fertilidade, o Deus do solo. Então, alguns israelitas começaram a pensar: será que esse Deus que nos tirou do Egito, que foi capaz de abrir o Mar Vermelho, também será capaz de tornar a terra fértil? E fizeram uma espécie de sincretismo. Rezavam, muitas vezes, ao Deus verdadeiro, mas também rezavam a Baal. Isso por um lado. Por outro lado, outras pessoas faziam um verdadeiro sacrifício no templo de Jerusalém. Mas esse sacrifício, ele era feito mais de uma forma exterior, para cumprir um preceito, não de coração. Então os profetas dizem que é um sacrifício falso. É um sacrifício que apenas é para angariar de Deus as suas graças, como que exigir de Deus que os abençoe. Mas não é isso. Os sacrifícios devem ser feitos, sobretudo, com um coração limpo. Não fazer um sacrifício e depois a minha atitude fora do sacrifício é outra. Então, por esses dois aspectos da religiosidade, os profetas vão cair em cima. Os profetas vão acusar essas sociedades, tanto o Reino do Norte, como nós vimos com Amós e Oséias, quanto no Reino do Sul, Isaías e agora também vamos ver Miqueias. Por outro lado, o que estava acontecendo no mundo? A Assíria, que nessa época era governada por Teglat-Falazar III, e depois os seus sucessores, Salmanassar, Sargon, Senaqueribe, todos esses reis, eles vão utilizar uma política de violência, de opressão, e vão conquistar todos os povos, à base da espada, do ferro, do aço, do fogo, e com isso vai criar uma série de atritos também. E tinham como que dois partidos dentro de Israel. Tinham aqueles que queriam fazer alianças com a Assíria, tinham aqueles que queriam fazer aliança com o Egito, que era uma outra grande potência, e muitas vezes os profetas diziam: não, a sua verdadeira aliança é com Deus. Por cima de todas dessas tramas políticas existe um Deus, e é Ele que governa toda a história. Tudo isso se passava no século VIII. Ademais, agora entra a figura do próprio profeta. Naquela época, o mensageiro e a mensagem era uma só coisa. Era uma união indissolúvel que tinha entre o profeta e a mensagem que ele anunciava. Mas o profeta anunciava a mensagem de quem? A mensagem de Deus. Então, o fato de anunciar a mensagem de Deus, ele se faz um com essa mensagem divina. Nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir a mensagem de Deus. Como agiam os reis diante dos profetas? Alguns se convertiam, temos o exemplo do rei Ezequias de Judá, do rei Josias, são os mais famosos, que deram atenção às profecias, mas tem outros que não. Tem profetas que foram perseguidos, como o profeta Elias, que foi perseguido por Acabe, rei do norte. Tem também um profeta Ananias, o profeta Miqueias de Jimlá, que era outro profeta que não é esse Miqueias que vamos
conhecer a história, que foi preso. Então, muitos reis perseguiam esses profetas. Mas nada disso fazia com que esses profetas desistissem dessa mensagem que eles receberam. Uma vez recebendo a vocação de profeta, acabou. Os profetas estão nas mãos de Deus. Podem ser perseguidos, podem ser feito mil coisas contra eles. Esses profetas jamais vão desanimar. Por outro lado, eles enfrentam outras dificuldades. Existiam também os falsos profetas. Qual era a diferença de uns e de outros? Exteriormente, quase nenhuma, porque os falsos profetas faziam gestos simbólicos, faziam anúncios, mas geralmente eram anúncios por interesses. Esses profetas anunciavam aquilo que iria lhes trazer o bem, sobretudo uma boa remuneração, enquanto que os verdadeiros profetas pouco se importavam com o dinheiro. Eles queriam a glória de Deus, ainda que trouxessem consequências para eles. Então, os primeiros, que são os falsos profetas, queriam fazer Deus falar. Os verdadeiros profetas falavam em nome de Deus. É uma grande diferença que há entre eles. Por outro lado, também as próprias pessoas. Alguns aceitavam e outros não aceitavam essa mensagem dos profetas. Quanto mais a luz do profetismo iluminava esses povos, sobretudo Israel e Judá, mais eles ficavam envoltos na escuridão, mais eles se enfiavam nas trevas. Por quê? Porque negar a luz da profecia é se esconder nas trevas. É porque eles não queriam dar razão aos profetas, não queriam mudar de vida. Com isso, a voz do profeta não encontrava eco na alma dessas pessoas. Qual é a consequência dessa negação? Para o profeta, a primeira consequência é a perseguição. Os profetas são perseguidos quando não querem ouvir a voz dos profetas. Eles são perseguidos pelos reis, pelos falsos profetas e pelo próprio povo. Mas, ao mesmo tempo, eles são um reflexo do Redentor, são um reflexo de nosso Cristo que enfrentou também perseguição por anunciar a verdade. E também, dizem os autores consagrados, que é um reflexo do corpo místico de Cristo. Então, quanto mais essa luz se espalha pelo mundo, se ela não é ouvida, se tornam trevas. Mas é a única consequência para o profeta? Não. Os profetas geralmente são isolados. Quando as pessoas não querem ouvir a voz do profeta, eles são postos de lado. É criado um vazio em torno dos profetas para que ele se cale. Mas isso é impossível. Quanto mais as pessoas isolam os profetas, mais o profeta se aproxima de Deus. E Deus se torna amigo do profeta. Então a verdadeira amizade, aquela que importa mesmo nessa vida, ele tem, é a amizade com Deus. Tudo isso nós estamos conhecendo desses profetas do século VIII. Mas o profeta ainda é um intermediário entre Deus e os homens. É aquele que quer fazer essa união. Não é um profeta que somente quer destruir a sociedade. Ele anuncia para que as pessoas se convertam e não sejam destruídas. Ele anuncia a verdade para que as pessoas se tornem amigas de Deus novamente. E ele, que é amigo de Deus, faz essa ponte entre Deus puríssimo, que é a própria pureza, e os homens pecadores. E todos os profetas, sobretudo o profeta Isaías, vai ter aquela expressão Sear e Assub, e o resto voltará. Todos eles anunciam que sempre permanecerá um núcleo, um pequeno resto de pessoas que não vai ceder diante do mal. Esse pequeno resto, sobretudo nesses profetas do século VIII a.C., esse pequeno resto de pessoas fiéis a Deus, geralmente se congregam em torno dos profetas. Os profetas se tornam esse ponto de apoio para essas pessoas do século VIII e depois para todo sempre, porque os profetas são amigos de Deus e as pessoas que querem ser amigos de Deus se aproximam dos profetas. Pois bem, conhecendo isso, quem é o profeta Miqueias? Nós vamos conhecer hoje essa história, vamos conhecer nos próximos programas também a continuação dessa história. É interessante ver que em hebraico o nome Miqueias significa Mikar. É uma abreviação de Mikayahu, que significa quem como Yahvé. Quem como Yahvé, Mikayahu, profeta Miqueias. Mas quem é ele? Ele é contemporâneo ao profeta Isaías. E ele mesmo disse que ele pregou durante os reinados ele vai citar os reis do sul, os reis de Judá, dos reinados de Joatão, Acás e Ezequias. Foi durante esses reinados que ele reinou.
que ele profetizou. E muitos vão dizer que vai variar entre 740 a 701 ou 722 a 701, o período das profecias de Miqueias. Ele não era da capital, não era de Jerusalém. Ele era de uma cidade mais afastada, sudoeste de Jerusalém. Ficava mais ou menos 45 quilômetros de Jerusalém, quase na fronteira com a Filisteia, um país que deu muito trabalho para o reino de Judá com suas invasões. Basta ler a história de Sansão. Mas ao mesmo tempo essa cidade foi invadida pelos assírios. Então ele conhece bem um personagem mais rude, um personagem mais vigoroso, mais sóbrio, não tem tanta eloquência. E talvez aqui seja a novidade do profeta Miqueias. A originalidade dele é anunciar a verdade de uma forma dura, quase que de uma forma crua, mas cheia de veracidade. Ao mesmo tempo também podemos dizer que o profeta Miqueias, ele não narra a sua vocação como narrou o profeta Isaías. Então apenas ele começa a sua pregação. Mostra que ele pouco se importa com a eloquência. Ele quer pregar, quer dizer a verdade de uma só vez. E impacta. O profeta Miqueias impacta. Mas, afinal de contas, quais são essas pregações que abalaram tanto o reino de Judá? No caso do profeta Miqueias, como ele iniciou o seu livro? Ele vai dizer que é de Moraste, nós já conhecemos isso, que fica próximo da Filisteia, mas qual que é a cena que ele cria para atrair a nossa atenção? Atrair a atenção das pessoas que vão ler o seu livro. Ele imagina o templo sagrado e Deus sentado em seu templo. E de repente, Deus se levanta para julgar. Então já é uma cena forte. Como nós conhecemos o profeta Miqueias, é um profeta rude, é um profeta sóbrio. E ele vai criar essa cena. E Deus vai caminhando e as montanhas, quando Deus pisa as montanhas, elas se dissolvem. Quando Deus se aproxima dos vales, os vales se derretem como se fosse cera em contato com o fogo. Ou as águas que começam a cair no abismo, ou seja, não tem força para se sustentar diante de Deus. E o que vai fazer Deus? Deus vai julgar. Imagine essa cena, Deus se levanta de seu trono e vai fazer um julgamento. Assim começa o livro do profeta Miqueias. Agora, o que vai dizer? Quem que vai ser julgado? Se Deus vai julgar, alguém tem que ser julgado. Não é nada mais, nada menos que Israel e Judá, que vão ser representados por suas capitais, Samaria, de Israel, e Jerusalém, de Judá. Por que elas vão ser julgadas? Por um lado, Samaria praticava a idolatria, adorava tudo, talvez menos o Deus verdadeiro, mas cometia uma série de idolatrias e vai ser julgada por causa disso. Jerusalém, ao contrário, era conhecido como os lugares altos. Esses lugares altos tinham até troncos sagrados, onde se adorava por vezes o Deus verdadeiro, mas já num grande sincretismo com aqueles deuses cananeus. E é isso que o profeta diz. Por causa dessas idolatrias, desses sincretismos, eles vão ser julgados. E não imaginemos que o profeta está contente. Agora vocês vão ver. Agora vão sentir a ira de Deus. Não. O profeta, ele cria uma imagem. Como que está o profeta? Ele está uivando como um chacal. Está gemendo como um filhote de avestruz. Para dizer que ele tem tristeza. Ele se lamenta que isso está acontecendo. Ele não quereria dar essa notícia. Não quereria anunciar essas desgraças. Mas Deus manda com que ele anuncie, porque as pessoas se desviaram. Então, se vão ser julgadas cidades, existem pessoas que moram nessas cidades. Quem são essas pessoas que vão ser julgadas? Ele começa por aqueles que podemos chamar de usurpadores, ou se quiserem também, ladrões. São aquelas pessoas que o profeta vai imaginar que estão deitados na cama, estão planejando o mal. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Basta vir a aurora que eles vão pôr em prática os seus planos. E eles vão agora fazer o mal. Mas o que eles vão fazer? Diz o profeta. E passo a ler um versículo dele. Se desejam um terreno, roubam-no. Querem uma casa, ficam com ela. Tomam posse da casa e do dono, do terreno e do proprietário. Essas pessoas roubam. No dia do castigo, o que vai acontecer? Isso que a pessoa pensava possuir é o que vai escapar de suas mãos.
vai ser invadido o território e vão ser roubados esses terrenos deles. A Síria vai invadir, depois da Babilônia vai invadir também esses territórios, e aquilo que pensavam possuir com o seu pecado é o que se perde. É um princípio de espiritualidade. Aquilo que o demônio promete dar com o pecado é justamente aquilo que ele tira. E qual é o castigo dessas pessoas? Vai dizer o profeta Miqueias, essas pessoas não terão um lote na comunidade do Senhor. Se quisermos transportar em outras palavras, não há salvação. Aquilo que nós podemos dizer que a pessoa constrói a sua casa no céu, de uma forma muito humana, não terá essa casa. Porque a pessoa que peca não é amiga de Deus. São só os ladrões a quem Deus vai julgar? Não. Existe a população em geral também. E essa população está consternada. Imagine o profeta Miqueias anunciando tudo isso, as pessoas ouvindo, ai meu Deus, isso então vai acontecer. Mas por quê? Porque essas pessoas pensam, Deus sempre nos perdoou, Deus sempre teve paciência. É agora que Deus vai perder a sua paciência? Eu acho que o profeta está errado. E vejam só os próprios versículos da Sagrada Escritura. Vão dizer assim, terá sido amaldiçoada a casa de Jacó? Acabou a paciência do Senhor? É isso que ele costuma fazer? Por acaso sua palavra não é só bênção para quem vive na honestidade? De fato, para quem vive na honestidade, as palavras do Senhor são de bênção. Para quem quer buscar o mal, não. Deus ajuda quem quer sair do mal. Quem permanece no mal, ouvirá as palavras do profeta Miqueias. E o que vai acontecer? O profeta diz, se eu anunciasse coisas boas, todo mundo gostaria de mim. E ele vai dizer essas palavras, se aparecesse um homem tomado de espírito e falando mentiras como esta, eu vos anuncio vinho e cerveja. Seria nomeado o profeta desse povo. Veja só, se anunciasse só coisas boas, só coisas agradáveis, coisas de comer, muito descanso, esse é o profeta que o povo está querendo. Só anuncia coisas agradáveis, mas o povo está muito longe do verdadeiro caminho. E é justamente por isso que Deus enviou o profeta Miqueias, para anunciar o porquê estão indo para o mau caminho e que tudo isso que eles querem, somente uma prosperidade material, vai acabar, porque não obedeceram à voz de Deus. E é só isso. O que o profeta aconselha para essas pessoas? De pé, fujam, saiam daqui. O profeta aconselha, não permaneçam aqui. No fundo, não permaneçam nessa situação de pecado. E vão para onde? O profeta vai continuar, tudo vai ser destruído. Mas façam uma peregrinação e passem pela porta. Esta porta é Cristo. Cristo é esta porta que vai nos salvar. Passemos por esta porta. Mas além do povo, e além também dos usurpadores, ele recrimina os chefes e dirigentes de Israel e de Judá. O que fizeram eles? Olha só a expressão que ele vai criar. Sois pessoas inimigas do bem e apaixonadas pelo mal. É impressionante. E ele vai criar uma imagem crua, uma imagem muito forte. Vai dizer que eles tomam as pessoas como se fossem ovelhas. Vão arrancar o couro, separar a carne dos ossos, picar a carne e pôr a carne na panela para comer. É o que faziam na época dele, do profeta Miqueias, esses chefes e dirigentes de Israel e de Judá. É uma imagem forte. E o que vai acontecer com eles? No dia em que vier Deus, no dia em que Deus intervém na humanidade, eles vão rogar a Deus, mas Deus vai se esconder dessas pessoas. Terrível. E para por aí? Não. Acrescento mais uma ainda. Ele vai se dirigir aos falsos profetas. A essas pessoas que só faziam o seu anúncio por causa do lucro, por causa do aspecto financeiro. Então só anunciavam coisas boas para ganhar o seu lucro dentro dos palácios ou dentro da influência daquela sociedade. O que vai acontecer? Olha o que diz o profeta dessas pessoas. Vós tendes ódio ao que é de justiça e perverteis tudo o que é reto, referindo-se aos profetas e também aos sacerdotes e dirigentes do povo. O que vai acontecer com eles? Eles terão que cobrir o seu rosto, cobrir a barba de vergonha. É o que faziam justamente os leprosos no Antigo Testamento. Tinham que cobrir para indicar que eram leprosos. E por quê? Porque eles estão com vergonha. A luz, vai dizer o profeta Miqueias, a luz que ilumina o profeta vai se apagar na alma dessas pessoas que se fingem de profeta.
e vai se fazer trevas e vão ficar com vergonha. E Miqueias vai dizer: eu não, eu tenho coragem, porque eu anuncio a verdade. E é bem o símbolo daquela alma que, buscando o pecado, aqueles ilusórios prazeres, ou qualquer pecado que seja, pensam que vão adquirir algum benefício. É justamente a primeira coisa que se apaga na alma dessa pessoa é a luz do Espírito Santo. Deus se retira da alma dessa pessoa, ela entra em estado de pecado mortal e fica como esses falsos profetas, com vergonha. É o que aconteceu com Adão. Ele se escondeu de Deus porque havia pecado. É bem o símbolo da alma pecadora. Ela fica com vergonha, porque retirou a luz de sua alma e entrou nas trevas. Mas quem faz o bem, ainda que seja perseguido pela sociedade, este não tem vergonha. Este levanta a cabeça como o profeta Miqueias e avança. Avança porque está dizendo a verdade. Não deve ter a vergonha dos pecadores. Então toda essa gama de pessoas vai entrar nesse juízo de Deus. E qual é a conclusão de tudo isso? Diz o profeta Miqueias: Sião, o monte Sião, Jerusalém e o monte do templo serão destruídos. É uma mensagem forte, anuncia a destruição de Jerusalém de forma frontal. Isso que outros até diziam, mas ele não, diz: vai ser destruído. Só que é uma mensagem condicional. Só será destruído se as pessoas não se converterem. E o profeta Miqueias anuncia toda essa destruição e como que vai ficar? E uma das coisas mais bonitas dos profetas é que eles passam do anúncio da destruição ao anúncio da restauração, ao anúncio daquilo que seria a época de Cristo, a época do Messias. E eles vão dando esses saltos, porque como eles veem com os olhos de Deus, os profetas não veem só cada parte da história, não, tem um panorama mais amplo da história. Então vem como Deus, por que Deus está castigando e qual é a intenção de Deus com este castigo. Não é simplesmente uma destruição, mas é fazer com que as pessoas se convertam. Anuncia a conversão antes, e caso as pessoas não queiram, vem um castigo para também produzir essa conversão. E nós podemos dizer que a restauração torna mais belo ainda do que o próprio original de Israel e de Judá, porque virá nosso Cristo. E como que nós sabemos que o espírito do profeta Miqueias vai dar esse salto na história? Ele começa assim: acontecerá nos últimos tempos. E ele já dá esse salto até a época de nosso Cristo. E vai dizendo que nações virão de longe para aprender o que é o bem, para caminhar nas trilhas de Deus. E essas nações vão até subir um monte. E vai dizer uma expressão bonita: vinde, vamos subir o monte do Senhor. Aqueles que querem conhecer a verdade plena, subirão por este monte, que é nosso Cristo. E ali obterão a verdade. É a verdade de Cristo, é a verdade da igreja. E vai dizer ainda o profeta Miqueias uma frase de que todas as pessoas vão ser conduzidas à verdade por ele. Vejamos esse versículo. Ele nos vai mostrar a sua estrada, e nós vamos trilhar por os seus caminhos. Pois de Sião sai o ensinamento, de Jerusalém vem a palavra do Senhor. De Jerusalém, que saíram 12 homens, 12 apóstolos, que não eram instruídos nas ciências, que não tinham grande eloquência, mas persuadiram a face da terra, persuadiram todos os povos com a verdade de nosso Cristo. Por quê? Porque os apóstolos viviam os próprios ensinamentos de Nosso Senhor. Não só os conheciam, mas punham em prática. E tudo isso nos traz uma alegria enorme, porque de fato se realizou essa profecia de Miqueias. Vejam só que bonito, porque ainda quando as pessoas não queiram reconhecer essa verdade, nós trilharemos esse caminho, o caminho de Nosso Senhor. Todos os povos caminham cada qual em nome do seu Deus. Nós, porém, caminharemos em nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Essa força da palavra do profeta Miqueias. Para sempre nós caminharemos, nós trilharemos por esse sendeiro, por esse caminho que é o caminho de nosso Deus. Mas voltemos à restauração. Deus prometeu destruir. E de fato destruiu. Nós conhecemos que em 586 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e destroçou tudo. Levou os habitantes de Jerusalém para a Babilônia e ali permaneceram durante décadas.
destruiu, mas virá a restauração. E é justamente a restauração que nós queremos ver. Como serão as pessoas depois desse cativeiro? Como será essa restauração? A quem o profeta Miqueias vai comparar as pessoas que passaram pelo castigo de Deus? Vai comparar a ovelhas estropiadas. Nada mais, nada menos que ovelhas estropiadas. Imaginemos uma ovelhinha com a pata um pouco danificada, um corte não sei aonde, faltando um pouco de pelo, e está toda desanimada. É uma ovelha estropiada. São estas ovelhas estropiadas que Deus vai tomar e vai restaurar. E é com elas que virá depois a época do Messias. Talvez se nós pudéssemos comparar essas ovelhas estropiadas aos próprios apóstolos, mas com a graça de Deus tudo é possível, nós podemos dizer que após essa purificação, após essa restauração feita por Deus, nós estaremos melhor do que antes. Porque quem vai nos restaurar é esse divino artista. E esse pincel, esses instrumentos para restauração, muitas vezes podem machucar. Tira uma lasquinha aqui e depois passa o pincel ali, mas no final a restauração se torna melhor. E é justamente essa purificação que dói no início, mas que é benéfica no final, que o profeta vai ressaltar em suas palavras. Vejamos. Mas agora, por que tanto gritas? Não tens um rei? Morreu teu conselheiro? É por isso que tua dor é aguda como a dor do parto? Contorce-te e geme, filha de Sião, qual parturiente, porque agora sairás de tua cidade para morar no descampado. Serás levada para a Babilônia, mas de lá serás tirada. Lá o Senhor te libertará da mão dos inimigos. E isso aconteceu mesmo. O povo voltou para Jerusalém e houve uma reconstrução, houve uma restauração. E essa principal restauração se dá quando nasce o Messias, nasce o nosso Cristo. Se veio esse castigo, se veio essa perseguição, por mais que eles tinham esses defeitos ou aqueles defeitos, podem sair santos depois desse castigo. Basta saber aproveitar esse tempo de purificação que Deus está dando, para a nossa fé ganhar convicção, para os nossos princípios se solidificarem. Convivendo com as pessoas, muitas vezes nós percebemos que elas têm certas qualidades e faltam outras qualidades, porque às vezes as qualidades se contrapõem, se chocam. É comum nós conhecermos pessoas que têm uma paciência de ouro, quase que uma paciência de mel. Elas são tranquilas, são afáveis, e essas pessoas têm um convívio humano muito agradável. No entanto, quando nós pedimos um trabalho rápido para essas pessoas, fica faltando, porque também a preguiça é maior dentro da alma. Então, tem uma qualidade, mas falta outra. Outras pessoas não, basta pensar que a outra pessoa já realizou aquele trabalho, mas elas são semelhantes ao fósforo. Basta entrar um pequeno atrito que a cabeça pega fogo. Então, cada um tem a sua qualidade e deverá combater o seu defeito. E muitas vezes essas qualidades se contrapõem. Em Deus, isso não se passa. Os atributos divinos se encaixam perfeitamente uns com os outros. Se Deus, nós podemos dizer que Ele é a paciência, é também a fortaleza, é o próprio vigor, é a compaixão, é a justiça. Então, todos esses atributos divinos se encaixam, se conjugam perfeitamente. Em Deus não ocorre esse problema. E é justamente o que nós vamos aprender hoje com o profeta Miqueias, que Deus é ao mesmo tempo misericórdia e é a justiça. E Deus não se contrapõe. Esses atributos divinos não entram em choque. E como começa ele, profeta Miqueias, o programa de hoje? Ele vai anunciar o nascimento do menino. E ele é o profeta que vai dizer a cidade onde deveria nascer o Messias, Belém. Vejamos junto com o profeta esse versículo. Mas tu, Belém de Éfrata, pequenina entre as aldeias de Judá, de ti é que sairá para mim aquele que há de ser o governante de Israel. Sua origem é antiga, de épocas remotas. Quem vai retomar essa profecia é o próprio evangelista, São Mateus, mas ele vai mudar um pouco essa profecia. São Mateus vai dizer que já veio, não vai dizer que já veio, vai dizer que essa cidade não é a mais pequenina.
Por quê? Já é a negativa, porque nosso Senhor já veio. Comparemos junto com essa profecia que foi narrada pelo evangelista São Mateus. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um príncipe que será o pastor do meu povo, Israel. Então São Mateus ele já faz uma glosa, já muda um pouco, porque é claro, já veio o nosso Cristo. Então já faz uma pequena interpretação. E ao mesmo tempo, de São Mateus, nós podemos dizer, aqui ficou anunciado. Todos sabiam então que nosso Cristo, o Messias, viria da cidade de Belém, de Judá, que era a tribo de Davi. Pois bem, como é que aconteceu? Como Herodes, o rei naquela época, ficou sabendo que o menino deveria nascer em Belém? Os sumos sacerdotes e os escribas, que foram consultados por Herodes, eles anunciaram, disseram essa profecia do profeta Miqueias, e diziam que o Messias deveria nascer de Belém. Esses sumos sacerdotes e escribas agiram dessa forma. Se eles sabiam que o Messias nasceria de Belém e viram que vieram magos do Oriente para adorá-lo, por que nós não encontramos nos evangelhos esses sumos sacerdotes ajoelhados juntos com os magos ou junto com os pastores anunciaram a salvação da qual talvez não tenham participado? Por isso, Deus os abandonará até o momento em que der à luz aquela que deve dar à luz. Que bonito! Nosso Cristo vai nascer de Maria. Deus a amou desde toda a eternidade. E depois dessas profecias, vem uma outra que é muito simbólica. A Assíria invadiu todo aquele território. Invadiu quando a Assíria, vai dizer o profeta Miqueias, invadir os nossos palácios, atravessar nossas fronteiras, tentar arrasar com tudo. Deus vai chamar aquele resto já anunciado pelo profeta Isaías e tantos outros profetas. Este resto vai defender a verdade. E como ele vai anunciar isso? O próprio profeta Miqueias. Acompanhemos. O resto de Jacó estará no meio de povos numerosos, como o orvalho que vem do Senhor, como gotas de chuva na grama verde, sem esperar por ninguém, sem depender do ser humano. Então são pessoas que estão dispersas, são aqueles que buscam a verdade, são aqueles que querem a verdade e que vão reconhecer nosso Cristo. E serão como o orvalho. O orvalho não cai só num único lugar, se espalha por todas as partes. Então são pessoas que estão dispersas. Mas, ao mesmo tempo, Deus os aglutinará, Deus os congregará para pregar o bem. No fundo, aqui é para combater a Assíria e, em outras palavras, dentro do contexto do profeta Miqueias, combater a própria idolatria. E esse pequeno resto vai ser simbolizado por um leão. O leão que está na selva, ou o filhote de leão, também diz o profeta Miqueias. Ele, quando quer lutar, ele põe a pata em cima e estraçalha. É uma imagem forte, mas lembremos, o profeta Miqueias, todas as suas profecias são fortes, são vigorosas, e ele vai profetizar isso. E depois, todos os vestígios de idolatria, e vai enumerar o profeta Miqueias objetos mágicos, adivinhos, imagens de deuses, troncos sagrados, tudo isso desaparecerá do meio de Judá. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos pensar, todos nós podemos carregar um pecado, um vício capital mais do que os outros. Uns terão mais a tendência à preguiça, outros à inveja, outros à luxúria, outros à gula, e cada um terá de combater o seu próprio defeito. E nós podemos dizer que talvez o vício capital, no seu conjunto, desse povo de Israel, antes da deportação para a Babilônia, era a idolatria. Sua tendência a adorar tudo aquilo menos o Deus verdadeiro, ou fazer uma mescla entre o Deus verdadeiro e tudo aquilo que não é Deus. Então é justamente isso que Deus quer apagar, quer corrigir, quer purificar da alma dos israelitas. E vai terminar este capítulo 5 com este versículo, forte e vigoroso. Vejamos o que diz o profeta. Com raiva e com furor eu me vingo das nações que não me obedecem. Nossa, parece até contraditório. No mesmo capítulo, ele anuncia que nasceu em Belém. E anuncia um Deus que tem raiva e furor. Nós podemos perguntar, será que o profeta Miqueias não se equivocou? Ele está narrando dois, um Belém,
outro o Deus do furor. O profeta não se equivocou? Lembremos do início deste programa. Os atributos divinos não entram em choque. Em Deus, esses atributos divinos, ao longo da história, ora se manifestam de um momento, ora se manifestam de outra forma. Este é o Deus que cobra de nós este amor. E é isso que o profeta Miqueias nos ensina. Deus teve tanto amor por nós que Ele quer como retribuição o que há de mais valioso, o nosso amor. E se nós não dermos esse amor a Deus, nós cairemos nas mãos da justiça. E queira Deus que nós nunca ouçamos isto: com raiva e com furor eu me vingo das nações que não me obedecem. Pronto, está feito um convite belíssimo. Vamos obedecer a este que nasceu em Belém. É isso que nos pede o profeta Miqueias. Bem, hoje nós vamos conhecer mais uma parte das profecias de Miqueias. Eu creio que todos nós, sobretudo quando somos jovens, nós procuramos eleger modelos para nossas vidas. Alguns, por exemplo, veem as televisões ou veem desenhos e querem ser uma espécie de super-herói. Outras crianças preferem ser bombeiros, outros engenheiros, outros médicos. Cada um elege um modelo que vai querer seguir durante a vida. Então a gente tenta se adaptar às profissões ou até alguns ideais que a pessoa quer durante a sua vida. Algo disso se passa nas profecias de Miqueias. Ele vai dizer que o povo novamente vai receber ameaças. Deus vai castigar. E por que ele faz isso? Justamente porque o povo elegeu algumas pessoas como seus modelos, mas não eram os modelos corretos. E aqui nós vamos ver, neste programa, dois modelos que o profeta Miqueias nos apresenta. Um que nós devemos seguir e outro que devemos evitar. O que nós devemos evitar e que justamente o povo seguiu eram dois reis, Anri e Acabe. Eram reis do século IX a.C. Esses reis fundaram uma dinastia, fundaram a cidade de Samaria e eram contra a verdadeira religião. Só para ter ideia, Acabe foi o rei que perseguiu o profeta Elias. Mas os povos, inclusive do sul, começaram a seguir também esses reis, seus princípios, sua forma de ser, e que não agradava a Deus. Então esses reis, essa forma de ser, desviou o povo do verdadeiro caminho. Qual é o verdadeiro modelo que o povo deve seguir? É o que nós vamos ver ao longo deste programa. Para isso, o profeta Miqueias nos ajuda mais uma vez. Ele vai criar uma nova cena, que na verdade é parecida com a primeira cena que ele criou para fazer as acusações. Vai criar um julgamento. Deus, dessa vez, não é que ele está no seu templo sagrado e vai se levantar para julgar. Não. Deus agora ele vai tomar como algumas figuras como testemunhas. Se nós tivéssemos que trazer testemunhas a um tribunal, iríamos chamar o fulano, a cicrana, eles viram, ouviram, presenciaram tal fato, então podem ser minhas testemunhas. Quem é que Deus traz como testemunhas diante das acusações que ele vai fazer contra o seu povo? Vejamos o que diz o profeta. Escutai bem o que diz o Senhor. Instaura um processo diante das montanhas, e que as colinas ouçam tua voz. Escutai, montanhas, a acusação do Senhor, prestai atenção, alicerces da terra. A acusação do Senhor é contra o seu povo, é contra Israel que ele apresenta a sua queixa. Que interessante, colinas, montanhas, esses elementos do nosso mundo que são firmes, que são sólidos, que permanecem ao longo das gerações, portanto, são testemunhas de todas as ações de Deus. E agora, o profeta ele vai colocar uma frase que é usada na Sexta-feira Santa, e que quase que nós podemos pôr nos lábios, nos divinos lábios de nosso Cristo. Meu povo, que te fiz eu? Ou em que te maltratei? Responde-me. Deus ele se apresenta diante desse julgamento como inocente. Deus é inocente. Deus não fez nada de mal. E ele vai citar duas coisas que ele fez em favor do povo. Primeiro, que ele tirou o povo da terra do Egito e conduziu à terra prometida. Mas ele deu um guia, ele deu Moisés. E depois deu Arão e Maria, que eram justamente os irmãos de Moisés. Por outro lado, quando estava próximo da terra prometida, Balac, rei de Moabe, trouxe um profeta para profetizar contra Israel, Balaão.
mas esse profeta só conseguiu lançar bênçãos sobre o povo, porque Deus interveio. Então, tudo isso mostra como Deus só fez o bem. Então, que mal eu fiz? Por que vocês pecam contra mim? Por que desobedecem aquilo que eu faço? Daquilo que eu quero? E vem a pergunta, como se apresentar nesse julgamento? Como se apresentar diante desse Deus que é inocente? E ele vai dizer, alguns vão dizer, vamos fazer muitos holocaustos, queimar aquelas vítimas, para que aquela fumaça chegue até Deus. Outros vão dizer, não, escolhamos bezerros de 1 ano, que era o que exigia a lei. Outros ainda vão dizer, não, vamos oferecer milhares de carneiros. Outros ainda, rios de azeite. São os elementos que se ofereciam durante esses sacrifícios, esses holocaustos. Tá bem. Outros ainda vão dizer, ofereçamos os nossos primogênitos. Imagine, oferecer, sacrificar, matar os próprios filhos. Era um costume que se passava em Canaã. Então ofereciam os próprios primogênitos aos deuses, mas não ao Deus verdadeiro. E isso o Deus verdadeiro não quer. Não quer que se ofereça os próprios filhos, não quer que mate os próprios filhos. Mas até isso eles pensam, vamos oferecer os nossos filhos. O que nós podemos oferecer diante desse Deus que vem agora com esta acusação? Sabemos que ele é inocente, mas e agora? E que muito bonito. Olha a saída que vai dar o profeta para esse povo. Já te foi indicado, ó homem, o que é bom, o que o Senhor exige de ti. É só praticar o direito, amar a misericórdia e caminhar humildemente com teu Deus. Que bonito essa expressão, caminhar com teu Deus. Que nós procuramos muitas vezes oferecer coisas a Deus, seja um holocausto, um cordeiro, um carneiro, azeite, isso, aquilo. Não, o que Deus quer mesmo é cada um de nós. Quer que nós nos ofereçamos a nós, a Ele, Deus. E vem aqui, que bonita essa expressão, caminhar com teu Deus. E eu faço a pergunta, como eu posso caminhar com Deus? Como eu posso andar com Deus? E nós podemos responder, é um exercício que nós podemos fazer da presença de Deus. Quando nós acordamos, podemos rezar a Deus. Quando nós vamos iniciar um trabalho, rezamos. Vamos tomar uma refeição, rezamos antes, rezamos depois. Rezemos ao sair de casa, ao retornar. E todas as atividades humanas nós podemos rezar. Ao início, ao fim e durante cada uma dessas atividades. Mas mais do que isso, façamos esse exercício da presença de Deus. O que é isso? Se estou sozinho no meu quarto, penso, Deus está aqui também. Deus está vendo o que eu estou fazendo, está acompanhando cada passo. Estou fazendo uma refeição, estou fazendo uma comida, Deus está ao meu lado. Estou caminhando pela rua, Deus não me deixou, Deus me acompanha. Eu saio da vista de meus pais, Deus me acompanha a cada passo. Estou no trabalho, durante todo esse período, Deus jamais deixa de estar ao meu lado. E se nós pensarmos assim, cada fase do dia, toda a nossa semana, toda a nossa vida, vai ser um caminhar com Deus. E é certo que ao pensar dessa forma, quanto mal nós podemos evitar? Ia dizer uma palavra inconveniente, ia tomar tal atitude, não tomo mais, porque Deus está ao meu lado. É o que o profeta diz, é o que ele aconselha, caminhe com teu Deus. Mas há pessoas que não caminham com Deus, e o profeta vai acusá-las. O que eles fazem? Entre outras coisas, ele acusa. Fazem medidas falsas na hora das transações comerciais, sacolas cheias de peso adulterados, exploram os outros, falam mentiras, etc, etc, etc. Por tudo isso, o que vai dizer Deus? Pois eu comecei a te castigar e destruir por causa dos teus pecados. Então, se eu não quero seguir este modelo que é bom, que é caminhar com Deus, eu vou acabar seguindo outro modelo, que são os modelos que o profeta recrimina. São justamente Enri e Acabe, que levaram a idolatria a um grau inimaginável no Reino do Norte, em Israel, sobretudo em Samaria. E veja o versículo que ele dedica a esses dois reis, pai e filho, Enri e Acabe. Tu estás obedecendo às ordens de Enri, às práticas da casa de Acabe. Vives conforme seus princípios. Assim eu te entregarei à destruição.
Então gravemos bem este princípio. Deus, se Ele nos castiga, se Ele nos pune, é pelo nosso mau procedimento. Deus não é culpado dos nossos pecados. Se nós pecamos, somos responsáveis pelas nossas atitudes. E Deus está nos indicando o caminho. O profeta Miqueias, século VIII a.C., atinge também o século XXI depois de Cristo e nos diz, nos dias de hoje, caminhe com teu Deus. Faça esse exercício da presença de Deus. Todo o dia, toda a sua vida, lembre-se, Deus está ao seu lado a cada passo, inclusive nas dificuldades. Tendo isso presente, muito mal será evitado e, sobretudo, as bênçãos de Deus cairão sobre nós. Este é o conselho que nos deixa hoje o profeta Miqueias. Hoje nós vamos concluir os comentários sobre o profeta Miqueias. Mas antes, eu gostaria só de perguntar, creio que todos já fizeram a experiência de plantar alguma coisa, seja plantar uma árvore, plantar alguma flor, ou pelo menos fazer aquela experiência de colocar um feijãozinho numa caixa de sapato, onde ele cresce e vai buscando a luz. Nós vemos esse milagre que é a vida, que Deus criou todas as coisas e continua mantendo elas na sua forma criadora. Está bem, algo disso vai se passar com o profeta Miqueias. Ele está recriminando o povo, fazendo aquelas acusações, mas ele vai tentar fazer uma lamentação e vai tentar encontrar alguém que seja bom dentro daquele povo. E ele vai imaginar essa cena, uma plantação. E vai tentar recolher alguma coisa para comer, seja um figo, seja uma uva, e não vai encontrar nada. Vai buscar, vai nos campos, é como se fosse depois da colheita, e já não há nada bom. Tudo já passou do seu tempo, e vai através de sua plantação. E a pergunta que nós devemos nos fazer é, Deus, ao buscar na igreja almas boas, encontrará espigas de milho, cheias, robustas, saborosas? Ou Deus vai encontrar somente aquele talo com 2 ou 3 espigas? Ou pior ainda, será que Deus só vai encontrar sabugos, que já não tem nenhum grão? O que Deus encontrará? Espigas cheias, alguns grãos ou sabugos? Porque com os pecados é como se nós fôssemos tirando essas qualidades, esses grãos de nossa alma. E justamente essa parte que o profeta Miqueias vai exaltar agora. Ele vai criar essa imagem como se Deus estivesse nesse campo procurando. Será que há alguma alma boa? E é isso que diz o profeta. Acabaram do país as pessoas de bem. Ninguém há que seja honesto. Estão todos de tocaia para matar, cada qual com sua armadilha para caçar o irmão. Então nós vemos que a cidade inteira uns estão contra os outros, e o profeta vai continuar, não confie nem naquela que está no seu leito, nem na própria esposa. Os filhos não confiam nos pais, os pais não confiam nos filhos, e assim está a sociedade do tempo de Miqueias. E o profeta é muito claro nisso. Agora, o que nós devemos fazer? Não devemos confiar em ninguém. Não há ninguém que seja bom. E justamente os profetas, que o profeta Miqueias vai designar como sentinelas, bonita essa expressão, que estão no alto das torres. Quando todo mundo está vivendo tranquilo, quando ninguém está vendo a desgraça, os sentinelas do alto das torres, eles veem o que está ao longe, porque eles veem como Deus. Já veem as causas, não somente os efeitos. E veem que vai chegar uma desgraça por causa dos pecados e anunciam, virá uma destruição. Então essa lamentação é a primeira parte que o profeta Miqueias anuncia para nós hoje. Então nós devemos ser como que espigas de milho cheias, carnudas, saborosas nas mãos de Deus. Deus deve contar conosco, deve contar com as nossas virtudes. Tudo isso por amor a Deus. Mas como isso vai se dar? O profeta Miqueias já nos dá um início disso. Isso vem por causa de sua confiança em Deus. Veja o versículo que ele vai mostrar sua total confiança em Deus. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e meu Deus me atenderá. Essa é a confiança dele. Mas nós podemos nos perguntar, todos serão assim? Sobretudo no século XXI, nós podemos nos perguntar, todos são assim? Muitas vezes nós nos sentimos já como essas espigas de milho já um pouco debulhadas, sobram só alguns grãos, porque a nossa vida
geralmente passou por vales e montes e nem sempre fomos aqueles que deveríamos ser. Então é justamente aqui, para concluir o livro do profeta Miqueias, que este profeta anuncia uma espécie de oração. Pede a Deus que restaure essa inocência, que restaure essas virtudes na alma das pessoas. Então nós podemos designar esse final do livro do profeta Miqueias como uma espécie de oração da restauração. Se a pessoa caiu, deve se levantar com total confiança em Deus, como tem o profeta Miqueias, se volta a Deus com todo o seu coração. E veja como ele começa essa oração, de uma forma belíssima. Não cantes vitória, minha inimiga, porque quando caio, depois me levanto. Mesmo que eu venha morar nas trevas, o Senhor é minha luz. Devo suportar a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e me faça justiça. Ele há de me levar para a luz e contemplarei sua justiça. Veja que bonito. Então, se eu estou nas trevas, ele vai me levar à luz. Se de fato eu pequei, se de fato eu sou culpado e Deus me castigou porque quer me purificar, ótimo, ele vai me conduzir para a luz. O que eu não posso fazer é ficar deitado. O que eu não posso fazer é estar caído. O que eu não posso fazer é desanimar. Em outras palavras, é isso. Se a pessoa ainda cai por fraqueza, se a pessoa não tem forças para se manter na virtude, mas quer, ainda que ela caia, ela vai pedir ajuda ao nosso Senhor Cristo. Pedindo essa ajuda, nosso Senhor jamais abandona as pessoas que lhe pedem ajuda. Se a pessoa ainda está no chão, caiu, pecou, nosso Senhor está ao seu lado. Nosso Senhor estende as mãos e quer ajudar a sair de onde está, como ajudou a São Pedro a sair das águas depois que São Pedro começou a afundar. Mas é necessário pedir essa ajuda. Então, o demônio, o que ele quer fazer é fazer com que a pessoa desanime. Uma vez que caiu, uma vez que pecou, que não se levante. E o profeta Miqueias está dizendo isso: levante-se, não perca a esperança. E me parece muito significativo citar um exemplo de uma luta, de um esporte, que é o boxe. Não conheço as regras dessa luta, mas me ficou à mente que é mais ou menos assim. Quando as pessoas estão os dois lutando, por mais que um massacre o outro e dê socos em quantidade e caia e vá à lona não sei quantas vezes, parece-me que quando a pessoa levanta-se, ela não perdeu. Por mais que ela apanhe, caiu, levantou-se, não perdeu. Claro que no final deve ter pontos e ganha quem atingiu mais golpes, não há problema. Na vida espiritual é diferente. Se nós nos levantamos, nós vencemos. Por mais que o demônio faça com que caiamos ao longo da vida, basta não desanimar, basta estender as mãos ao nosso Cristo. No fim da vida, se a pessoa estiver de pé, ela ganhou. O demônio é quem perdeu. E me parece muito significativo isso. Agora, por outro lado, o demônio ele vai tentar insuflar em nossos ouvidos uma proposta satânica, que é a seguinte, e baseada num versículo que vem mais adiante no profeta Miqueias. Quando acontece tudo isso, a pessoa está envergonhada, caiu, vem dizer: onde está o Senhor teu Deus? Estamos enfermos, somos acometidos por uma doença. Outras vezes, morre um familiar, um parente nosso. E a primeira pergunta que nós nos fazemos: por que Deus permitiu? Por que Deus fez isso comigo? Eu, que tenho sido tão bom, por que Deus permite que isso se passe comigo? E se nós formos vendo as profecias de Miqueias, mais adiante vai ter a resposta. E veja só o que vai dizer mais adiante. Haverá algum Deus igual a ti? Deus que tira o pecado, que passa por cima da culpa do resto de sua herança, não guarda sua ira para sempre e prefere a misericórdia? Assim é Deus. Então, por que Deus nos permite estar diante das dificuldades? Deus permite que nós lutemos é porque Deus nos põe à luta porque nos ama. É como se nós fôssemos lutadores de Deus. E Deus confia em nós para que nós combatamos por Ele, combatamos o demônio. Humilhemos o demônio praticando as virtudes, com a nossa própria humildade. Levantemo-nos, não fiquemos no chão. Nós temos que pedir esse perdão a Deus, temos que restaurar a nossa alma, ainda que tenhamos pecado. E como é que conclui o profeta todas as suas profecias? Essa, como que nós estamos chamando de oração da restauração, restauração da alma, restauração da inocência. Assim ele vai concluir:
Ele vai nos perdoar de novo, vai calcar aos pés as nossas faltas e para o fundo do mar jogará todos os nossos pecados. Então, quando o demônio nos pergunta onde está o teu Deus, nós devemos responder: Ele está ao nosso lado. E não só está ao nosso lado, Ele é tão Deus que nos purifica, que nos castiga para nos colocar no bom caminho novamente. Ainda quando nós queiramos nos desviar do bom caminho, Deus nos castiga, Deus nos toma pelos cabelos, pelas orelhas, por onde quer que seja, mas nos põe no bom caminho. É uma didática divina. Então, nós devemos responder para o demônio toda vez que ele insuflar em nossos ouvidos: onde está o teu Deus? Ele está ao nosso lado. É Ele que perdoa as nossas culpas, é Ele que cura as nossas enfermidades, é Ele que abre os nossos olhos para vermos novamente a verdadeira luz, para que a luz da graça entre em nossa alma até quando nós pecamos. Nós peçamos perdão. Então, o que nos aconselha o profeta Miqueias? Essa oração da restauração: Senhor, restaurai a nossa alma.